Tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacniCast. Bem-vindos ao MacniCast. Meu nome é Fábio Souza, eu sou presidente da Macnica DHW e esse é o nosso podcast de tecnologia. Para quem não nos conhece, a Macnica DHW é a subsidiária da América do Sul do grupo japonês Macnica Incorporated. A Macnica é uma empresa, uma corporação na área de tecnologia. Começou como distribuidor de semicondutores e continua sendo. Nós somos o maior distribuidor de semicondutores do Japão, quinto maior do mundo, e estamos presentes em 23 países atualmente, então praticamente todos os continentes. A Macnica existia apenas no Japão a partir de 1972 até 2008, e a partir de 2008 a gente começou então a expandir para outras localizações fora do Japão através de fusões e aquisições. Então estamos presentes hoje no resto da Ásia, na Europa, América do Norte, e a Macnica DHW é a operação aqui na América do Sul. Nós temos um foco na área de semicondutores para servir a indústria eletroeletrônica, mas também, mais recentemente, temos investido bastante em outras frentes de negócio, com a parte de inteligência artificial, robótica, IoT, para os mais diversos mercados, da área agrícola, área médica, passando pela indústria também. E eu acho que eu vou aproveitar aqui o gancho e falar de indústria. Para essa primeira edição do nosso podcast, eu gostaria de trazer aqui para vocês um convidado ilustre, que é o diretor da vertical de manufatura da ACAT, que é a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, Túlio Duarte, que também é o COO da Harbor, que é uma empresa aqui de Santa Catarina, com foco em soluções para qualidade e produção em manufatura. Túlio, vamos conversar um pouquinho. Primeiro, obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Eu agradeço aí a oportunidade e a honra aí de estar participando do podcast. Bom, meu nome é Túlio Duarte, eu cuido das operações e da tecnologia da Harbor Inteligência Industrial. É uma empresa que faz controle de produção, controle de produtividade e controle de qualidade para o Parque Fabril brasileiro. E de fora, a gente está com as nossas soluções em 10 países além do Brasil. Esse é o meu chapéu, vamos dizer, remunerado, é o meu trabalho. Eu tenho um trabalho paralelo, não remunerado, um trabalho voluntário lá na Associação Catarinense de Tecnologia. Estou o diretor da Vertical Manufatura 4.0, que reúne um grupo de empresas de tecnologia que tem solução para a indústria 4.0. A minha empresa é uma dessas daí. A ideia desse grupo é acelerar a adoção dos conceitos da indústria 4.0 no Brasil. E eu gostei bastante ali do que você falou dos 50 anos da Macnica. Sustentabilidade, né? Nenhuma empresa chega nesse nível sem sustentabilidade. Parabéns. Muito obrigado. Joia, Túlio. Então, aproveitando esse gancho que tu falou sobre a questão da adoção da tecnologia e da indústria 4.0 pelo nosso parque industrial, pela nossa infraestrutura, vamos dizer assim, no país, eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas talvez antes disso, para começar, a gente pudesse falar um pouquinho sobre os conceitos, né? Uhum. Então, não sei se tu podes, de repente, falar um pouquinho sobre o que é a indústria 4.0 e como que ela está inserida no nosso contexto no mercado brasileiro. Legal, Fábio. A indústria 4.0 é um novo modelo de produção baseado em novas tecnologias. Quando a gente está falando de um novo modelo, a gente está falando em aumentar a competitividade. Então, tecnologia, por mais que a gente goste, o podcast seja, e a gente ama falar sobre isso, tecnologia é meio, não é fim. O fim é a competitividade. Então, toda a indústria que quiser migrar para esse novo modelo produtivo, ela vai ter que sempre enfrentar 3 desafios. 3. O primeiro é fazer mais com menos, produzir com mais eficiência. Para isso, no modelo 4.0, a informação é um insumo. Então, é o que a gente chama de produção guiada pela informação. Por isso que sistemas como baseados em IoT, que puxam a informação e colocam para uma manutenção preditiva, um controle de eficiência produtiva, uma rastreabilidade, um sistema de eficiência energética, estão nesse primeiro pilar. Muitas empresas, a maior parte das empresas vai proceder ao seu processo de transformação digital, começando por aí, trazendo a informação para melhorar o seu processo produtivo. Mas esse é um de 3.
O segundo ponto é a questão do desenvolvimento acelerado de produtos. Você embutir tecnologia nos seus produtos de maneira que ele se torne inovador, de maneira que ele não perca valor. Só que no modelo 4.0 você tem que fazer isso de maneira rápida. Porque enquanto o seu concorrente está na versão A, você já está na B. Ele está na C, você está na D. Então, para isso que, por exemplo, impressão 3D, simulação, são coisas que aceleram a inovação. Por isso que são tecnologias habilitadoras. E uma vez que você tem um produto inovador, você pode gerar um novo modelo de negócio, que é o terceiro ponto, que é o que a gente chama de produtos inteligentes. Então, um carro que dirige sozinho pode transformar o carro no modo Uber para o dono do carro que faz dinheiro para ele, por exemplo. Então, essa é a verdadeira revolução. Cumprir esses 3 desafios é mandatório para todas as empresas. E como cada empresa vai fazer a sua jornada, vai fazer o seu plano, é algo que começa, no meu entendimento, na transformação digital, no Smart Manufacturing, na adoção de sistemas para a inteligência da produção e vai parar lá num novo modelo de negócio. Esse é o conceito, esse é o novo modelo produtivo que a gente tem colocado, que vai ser bem importante para todas as indústrias, principalmente no Brasil. E parte do objetivo da vertical de manufatura é levar, através das empresas que têm tecnologias que apoiam essa visão, para o mercado, é isso? É isso mesmo. A ideia da vertical manufatura é expandir essa mensagem, mostrar como as empresas podem fazer, porque as empresas elas já têm bastante consciência que elas têm que fazer, mas hoje elas têm bastante dificuldade em saber como fazer. Então a ideia da vertical manufatura é diminuir risco para essas empresas, que elas entendam como essas coisas funcionam, como essas coisas se conectam, cases, para que elas adotem e comecem a fazer sua jornada, comecem a fazer sua migração de uma maneira com menor risco, com maior velocidade, com bastante competência, com bastante sucesso, porque a gente está falando de um processo de inovação na companhia. Então, inovação e risco e falha trabalham às vezes junto. Uma ação, né, as ações da vertical manufatura são justamente para mitigar esses riscos, diminuir a quantidade de falhas e, portanto, acelerar a adoção. Então, quando tu fala desses 3 aspectos, o quão intimamente isso está ligado com o conceito de transformação digital? Perfeito. Eu acho que está por toda a companhia, né? Começa transformando digitalmente a produção, a produtividade. Essa é a porta de entrada. Um ponto que eu acho que é bastante salutar para destacar no conceito da indústria 4.0 é o seguinte. Quando a gente está falando de indústria 4.0, a gente está falando de música. Música é um conceito horizontal. Dentro de música você tem o estilo, o samba, o rock, o pagode, e o samba às vezes não tem muito a ver com rock, que não tem muito a ver com pagode, são estilos diferentes. Uhum. Na indústria 4.0, o estilo de implementação se divide em vários aspectos, também em estilos. Smart Manufacturing, que é utilizar a informação para gerar produtividade. Isso implica colocar, por exemplo, muito IoT pela fábrica, extrair informação do processo produtivo, colocar na nuvem, processar isso em alta velocidade e gerar inteligência. Esse estilo, Smart Manufacturing, é um estilo de transformação digital no piso, na fábrica, no processo produtivo. E é um estilo. A produção autônoma implica em você ter robôs se conversando e substituindo pessoas e produzindo de maneira que você não precisa programá-los, né? Esse estilo está sendo adotado muito no Oriente, China, na Alemanha também estão perseguindo muito isso. A personalização em massa é outro estilo. A personalização em massa significa que você entrega um produto para cada pessoa, de maneira que ela escolhe quase tudo. Eu tive recentemente falando com uma pessoa que tem uma empresa de tecnologia na Alemanha e ela comentou que a Porsche está permitindo que os clientes possam comprar seus carros de maneira totalmente personalizada. Você escolhe tudo. Isso gera uma ordem de produção de uma unidade que vai ser feita especificamente para aquilo. Só que com velocidade. Não é que você pede e daqui a 80, 90 dias vem. Você pede e logo na semana seguinte já está o teu Porsche na garagem. Ele comentou, por exemplo, que no ano passado foram medidos 2 Porsches com volante de madeira. Literalmente uma personalização. E tem outro estilo que eu gosto bastante, são os produtos inteligentes. É você embutir tecnologia nos seus produtos para potencializar aquilo que eles já fazem bem. Por exemplo, vou dar um exemplo bem pragmático, bem palpável, né? Travesseiro. É um ativo, é um produto que todo mundo tem, está lá bonitinho, fofinho na cama. Como que é o travesseiro no modelo da indústria 4.0? Você embute algum tipo de IoT, sensorização dentro, que pode, através do IoT mais a inteligência, mais a nuvem, poder inferir se você dormiu bem, quantas horas você dormiu,
Qual foi o nível do teu sono, quanto você se mexeu, quanto você roncou. Então, tudo isso é informação de saúde, no fim das contas. A gente está falando do bem-estar, né? A gente sabe o impacto de uma noite mal dormida no dia seguinte e a gente consegue se gerenciar. Se você olha no aplicativo no dia seguinte, você teve uma noite mal dormida, você se gerencia talvez para sair um pouco mais cedo no dia seguinte do trabalho, conseguir compensar isso um pouco mais. Então, esse modelo, esse produto inteligente é um modelo, é um outro estilo que eu gosto bastante. Eu acho que o Brasil tem bastante potencial para esse estilo e para o Smart Manufacturing. Por quê? Porque, assim, a gente tem muita capacidade de desenvolvimento de IoT, de aplicação de IoT, muita capacidade de desenvolvimento de aplicativos em nuvem. Então, somando as duas coisas, eu acho que a gente abre aí um campo bem bom para a questão do Smart Manufacturing e os produtos inteligentes. Perfeito, obrigado por isso. Acho que é bem interessante isso. A gente, aqui na Maquinica, a gente teve algumas oportunidades de trabalhar um pouco em algumas dessas frentes, inclusive, né? Uhum. E na parte de digitalização ou de transformação digital para produtos, além de melhorar, vamos dizer, a experiência do usuário em relação ao produto em si, dependendo do produto, a gente também consegue passar informações para o próprio fabricante, né? E reduzir tempo de atendimento quando tem algum problema no produto, ou fazer um diagnóstico preditivo, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, redução de custos até de viagem, dependendo do equipamento, porque remotamente a gente consegue verificar o que está acontecendo, né? Então, isso com a tecnologia de hoje, a gente já consegue fazer também. Mas a pergunta que eu tenho para ti é em relação à questão da nossa competitividade, né, em relação à indústria. A gente é tão, como tu falou, tão criativo e com tanta capacidade de desenvolvimento aqui no Brasil, tanto em hardware quanto em software, talvez até mais em software, dadas as nossas condições hoje no que diz respeito a acesso à tecnologia de hardware, mas... existe algum obstáculo que nos impede, por exemplo, de desenvolver e produzir esse tipo de solução, esse tipo de produto aqui mesmo no Brasil? Eu acho que a gente tem bastante a evoluir. A gente está bem, eu acho que a gente tem bastante capacidade, mas a gente tem bastante a evoluir em vários pontos, tá? O primeiro mesmo é o conhecimento tecnológico, né? A gente tem que sempre continuar avançando, a gente tem uma defasagem de vagas muito altas. Defasagem, na verdade, são vagas abertas, né? Defasagem de cérebros. Sem contar que a gente, muita gente que tem capacidade para produzir isso está preferindo ir para fora. Então, a gente tem esse desafio aí que é manter um país atrativo, manter condições de trabalho atrativo, uma tecnologia atrativa para que as pessoas fiquem e façam esse desenvolvimento. Acho que é só um ponto bem importante. O outro ponto é a questão do hardware mesmo, a produção de hardware no Brasil, né? Ela vai bem, mas ela não se compara a uma produção no Oriente, né? Então, no mundo oriental, então isso é uma coisa que a ser evoluída. Outra questão, acho que é a questão dos financiamentos para tecnologia, né? Fomentos para tecnologia. Quando a gente está falando de sair de uma ideia a uma empresa escalável, né? Uma tecnologia que vá se escalando, a gente está falando que boa parte dessa primeira etapa, né? Se pegar a escala da NASA de TLR, nas TLRs mais baixas, né? Para quem não sabe, a escala vai de 0 a 9. As mais baixas, a gente está falando de 10 que vão começando a virar um produto, né? Essa parte é pesquisa e inovação. E investimento em pesquisa e inovação não é gasto, é investimento, literalmente. Porque é isso que, em algum momento, é muita coisa a ser testada, muita pesquisa a ser feita. Hoje, a Petrobras, por exemplo, ela só explora água em águas profundas porque houve muita pesquisa, muita inovação, muito investimento nesse ponto. E a mesma coisa para a indústria 4.0. Acho que existe uma parte que precisa ser bastante incentivada para que a gente criar ecossistemas de inovação, como que a gente tem em Santa Catarina, como a gente tem em São Paulo, e como tem em Minas Gerais. Os ecossistemas, a gente está falando de velocidade. Então, não é que a gente não vai conseguir fazer o trabalho, a gente vai conseguir, mas a pergunta é, com que velocidade? E aí eu acho que os ecossistemas eles têm papel fundamental, né? Porque eles ajudam na ideia, ajudam a empresa a se formar, ajudam a empresa a não morrer, ajudam a encontrar caminhos, a lapidar o produto de maneira mais rápida, fazer as pontas se conectarem e se conversarem, né? Sem muita fricção. Tudo isso é o papel do ecossistema de inovação que ainda, na minha opinião, é pouco acessado pela indústria, pelo agronegócio, pela saúde. Então, todos esses pontos que eu citei são pontos que podem ser melhorados, podem ser acelerados para que, no fim das contas, a maré suba para todo mundo, né? Joia, maravilha. Bem interessante isso também. Agora, eu estava aqui
pensando em relação à questão dos recursos técnicos, né? Que tu falou da questão da capacitação e coincidentemente, assim, saindo um pouquinho da nossa linha, eu tenho filhos em idade de faculdade, tá? E um acabou de entrar numa universidade agora e para o meu choque, eu fui acompanhando esse processo de vestibular e de universidades e tal, e ele não fez engenharia, mas tem amigos que resolveram fazer e tal. Mas eu me lembro, na minha época, a dificuldade que era entrar num curso de engenharia, a quantidade de candidatos por vaga, aquela coisa toda. Enquanto que esse ano, por exemplo, na UFSC, aqui na Federal de Santa Catarina, o número foi baixíssimo, assim, era facílimo tu entrar numa universidade ou num curso de engenharia elétrica, por exemplo, eletrônica, que na minha época era assim, algo para poucos, muito poucos, né? Eu não sei o que mudou, se está tendo um shift aí, as pessoas estão se afastando um pouco da área técnica, não sei se isso é uma tendência ou não, mas é algo que eu não esperava ter visto aí com uma diferença tão grande, né? Eu acho que você está certo, né? Acho que a gente está falando bastante em digitalização, que é a tecnologia que todo mundo quer trabalhar, né? Mas a tecnologia de engenharia, ela tem muito valor e ela está na base de tudo. Então, eu concordo com você que acho que a gente ainda discute pouco a questão da engenharia, a questão da tecnologia. Eu acho que quanto mais a gente discutir, né, eu até faço um paralelo em relação ao agro, né, ao agronegócio. Hoje o agronegócio é uma coisa bem popular, bem acessível, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer ver, porque vê propaganda, vê os artistas, vê as pessoas discutindo, vê que é palpável, que é possível, vê muita informação informação de qualidade, informação boa e informação que dá resultado. Eu acho que quanto mais a gente discutir, e acho que esse podcast tem esse papel bem importante, Exato. Então, e por isso agradeço. Legal. Mas quanto mais a gente discutir e mostrar que tecnologia, né, que engenharia e esse conhecimento, ele pode produzir coisas muito bacanas, né? Mais as pessoas se interessam, mais as pessoas vão atrás, mais as pessoas veem que é possível fazer. Hoje, só para comparar, a gente tem ferramentas para começar a brincar, que antes, há 20 anos atrás, a gente não tinha. Parte de você ter brinquedos hoje que te permitam fazer automação, e é brincando literalmente, né? Muitas escolas que estão desenvolvendo robótica, né? Muitas escolas começam a fazer parte do currículo, né? Do currículo, aulas de robótica, aulas de tecnologia, aulas de computação. Então, tudo isso eu acho que vai ajudar, no fim das contas, a esse mundo a despertar, não só para aprender o conhecimento técnico, mas ver quanto impactante na vida das pessoas ele pode, né? Hoje a gente não estaria fazendo esse podcast se não fosse toda essa tecnologia aí. É verdade. Que é um negócio que todo mundo gosta. Tens toda a razão. Uma coisa que aconteceu aqui nesse processo de transformação, porque a Maquinica, apesar de estar focada em tecnologia, também passou ou está passando por um processo de transformação onde a gente até razoavelmente pouco tempo atrás, considerando os 50 anos de existência, o nosso foco era a indústria eletroeletrônica. Então, a gente tinha, ou continua tendo, né, acesso à tecnologia de ponta na parte de componentes, sejam sensores, seja eletrônica analógica, digital, processamento, comunicação sem fio, todas as tecnologias relacionadas aí com a parte de eletrônica, para atender essa indústria. Então, o nosso mercado sempre foi uma espécie de nicho, de universo, não vou dizer nerd, mas vamos dizer um universo de tecnologia, Sim. né? Então, quando tu falava em algum outro mercado, alguma outra área, por exemplo, um agro, um banco, um médico, todas essas áreas, elas não faziam parte, né? E o que a gente está percebendo agora é que tecnologia, como tu mesmo falou antes, é um meio para se alcançar uma evolução, né? Então, a tecnologia ela passou a ser necessária e passou a estar disponível para todas essas áreas, todos esses mercados. Então, não tem mais essa distinção de universo, né? A eletrônica só trabalha aqui. Multi-áreas. Né? Isso, e ela é multifacetada nesse sentido, né? E eu acho que esse é um dos desafios que a gente, Maquinica, tem por ter acesso a essas tecnologias, tanto em hardware, quanto em software, quanto em algoritmo de inteligência artificial,
à disposição como fazer para impactar da melhor forma possível esses outros mercados, essas outras áreas que estão, que têm demanda para a tecnologia, mas não falam a língua, não conhecem bem como chegar lá, né? Aquele outro ponto que tu falou. Existe o desejo, existe a necessidade, existe a demanda, mas existe uma pergunta, um questionamento que é como fazer, né? Sim. Então esse para nós é um desafio constante. No dia a dia a gente tem aqui tecnologias à nossa disposição que são beira a ficção científica. A gente está fazendo um projeto, por exemplo, com a Embrapa na área de agro, né? Uhum. Onde a gente vai usar leitora de ondas cerebrais para ajudar a treinar um algoritmo de inteligência artificial utilizando as ondas cerebrais de especialistas em doenças de plantas, para que o algoritmo de inteligência artificial lá na frente fique treinado com o mesmo critério que o especialista. Sensacional. Então esse tipo de coisa a gente está fazendo. A questão o pessoal da Embrapa não conhecia, a gente foi levar isso para eles, mas da mesma forma tem várias outras áreas, né? E aí tem uma coisa interessante nesse processo todo, que é o que conecta, eu estou imaginando aqui, que o que mais conecta os outros mercados, né, com a área de tecnologia é esse guarda-chuva, esse conceito do IoT. Sim. Né? Porque no final das contas, a gente tem hoje diversas abordagens de algoritmos de inteligência artificial para trazer mais inteligência para os processos, para os produtos, para as soluções as mais diversas, mas os algoritmos eles funcionam em cima de dados, de informação, né? Então a gente precisa coletar essa informação. Uhum. Quem coleta essa informação, quem transmite essa informação, quem processa essa informação, exatamente são os building blocks, né, do IoT. Então a gente está falando em sensores, a gente está falando em algum sistema que vai fazer um processamento, um pré-processamento nesses dados, uma comunicação, né, transferir esses dados para algum outro lugar, e depois sim aplicar a inteligência, tirar insights e fazer a solução aparecer, né? Então, o IoT ele passa a ser uma espécie de ponte, né, entre o universo... O ativo, o produto. Exato, exatamente. Tá, e aí a questão que eu tenho é a seguinte, o IoT não existe sem hardware, né? A gente precisa do hardware, né? Uhum. Ele não basta o hardware, mas ele precisa do hardware. E a gente hoje ainda tem muita dificuldade aqui no Brasil de trabalhar com hardware, porque a gente não fabrica semicondutores, a gente tem que importar e a gente está sujeito a todas as políticas aí de importação e taxas. O balanceamento da camada da supply chain, né? Exatamente. Aí tem toda a parte também de flutuação de câmbio, né? Toda essa parte envolvida. Então, eu imagino que esse seja um dos desafios que se tem para que a indústria local consiga fornecer soluções de qualidade para o mercado. Com certeza. Fazendo um paralelo com o Lego, quanto mais peças de Lego você tem, maior a possibilidade de criar mais coisas, né? Então, se você tem pouca peça, pouca coisa pode ser feita. E acho que o IoT está na base de tudo mesmo, eu não tenho dúvida, né? A Gartner, em 2013, já falava que toda empresa vai ser uma empresa digital. O que você comentou da Maquinica, dela avançar, que ela trabalhava nichada, fazendo componentes, e hoje ela abrange uma gama de tecnologias muito grandes, na minha opinião, é um caminho para todas as empresas. Elas vão ter que, no fim das contas, sair um pouco da sua zona de conforto, partir para conhecer, ou pelo menos ter parceiros fortes de tecnologia para que seus produtos possam evoluir, no fim das contas. O que mostra que vocês têm 50 anos é essa disponibilidade de vocês de aprender, de evoluir, de misturar a tecnologia para gerar algo de maior valor. Se você parar para pensar, assim, quem hoje compraria uma TV que não é uma TV Smart? Quem hoje compraria um celular que não é um celular Smart? Uhum. Então, a gente fica, às vezes, desdenhando, sendo cético. Eu não vou comprar uma geladeira Smart para quê? Daqui a 10 anos a gente vai falar, a gente vai ser o contrário. Quem não vai ter? Né? Quem não vai ter um carro Smart? Quem não vai ter? Então, esse é um caminho sem volta para todas as empresas, não só para as empresas que são puramente tecnologia, como a Maquinica, como a Harbor, como outras. As empresas, em geral, elas vão ter que abraçar um pouco mais a tecnologia para, de novo, fazer com que os seus produtos continuem gerando valor, né? E eu bato bastante nessa tecla, né? O IoT, no fim das contas, é o
é o primeiro passo. Quanto mais a gente tiver IoT, quando a gente mais trabalhar esse conceito, quando a gente mais desenvolver redes para eles, conectividade, quanto mais a gente tiver, maior a possibilidade lá na frente de gerar mais produtos, maior a possibilidade de gerar mais serviço, maior a possibilidade de gerar mais valor. Então, arrumar a questão de cadeia de suprimento, arrumar a questão de componente, arrumar tudo que envolve para que uma empresa possa produzir isso da maior quantidade, com a maior variedade possível, tudo isso vai favorecer e gerar valor lá na frente, porque eu concordo com você, está na base da indústria 4.0 e não só da indústria de manufatura, de todas as indústrias, de todos os segmentos. A gente não vai conseguir chegar lá na frente, vamos supor, tá? A gente está falando de coisas bem para frente mesmo, assim, de fazer uma operação, um médico, né? Fazer um atendimento, uma operação remota. A gente não vai conseguir chegar nisso se a gente não tiver IoT, se a gente não tiver conectividade arrumada, se a gente não tiver empresas trabalhando... Uma infraestrutura adequada, né? Uma infraestrutura adequada, né? Uma organização em termos de segurança, de cibersegurança. Exato. Então, se a gente quer chegar lá, e eu acho que todo mundo quer, porque a gente está vendo quantas coisas boas essas novidades trazem para a nossa vida, a gente tem que realmente trabalhar para que o IoT e outras tecnologias habilitadoras sejam criadas, desenvolvidas sem muito problema, que são os problemas que você comentou hoje. Aí já. Legal. Aí tu tocou num ponto importante, que é a questão de cybersecurity, e a gente também, na verdade, lá no Japão, hoje a Maquinica já é um dos maiores players de cybersecurity do Japão, e aí a razão para isso, né, o investimento que eles fizeram, eles têm feito já há mais de 10 anos nisso, o que permitiu eles chegarem nessa posição que eles estão agora, tem muito a ver também com a questão de política de segurança e a proximidade do poder público também, porque tem a questão de regras e de leis relacionadas com essa parte de segurança de dados, né? Então, em alguns casos... para IoT, eu acho que não deve ser diferente, porque ninguém quer que a sua geladeira, por exemplo, seja hackeada. Geladeira não tem problema, né? Mas o alarme da sua casa seja hackeado por alguém que possa, de repente, abrir uma porta, alguma coisa nesse sentido. Então, esse talvez seja um dos grandes perigos da tecnologia de IoT disseminada, né? A facilidade teórica de se entrar em determinados lugares onde não se deveria. Mas tudo isso passa por políticas, por legislação, passa por uma série de outras coisas, né? Dentro da vertical de manufatura e do ecossistema que vocês já conhecem, vocês têm visto a aproximação do governo nesse sentido? Como é que funciona essa relação? Sim, no Brasil a gente ainda, embora a gente não tenha uma política nacional industrial, a gente, como política de Estado, não de política de governo, como a indústria 4.0 lá da Alemanha é uma política de Estado, né? Que vai por anos a fio, independente do governo. Em outros países tem a sua política industrial também. A gente, embora não tenha, eu acho que a gente tem uma boa iniciativa, que é a Câmara 4.0, que é liderada pelo governo, que é entre ministérios, né, que é liderada pelo Estado, é uma política de Estado, ela já vem de outros governos, e ela tem, cada entidade que participa dessa Câmara visa tentar desbloquear um dos itens que podem atrapalhar, né, nesse desenvolvimento, entre eles a cibersegurança. O Fórum Econômico Mundial, por exemplo, é outra entidade que também tem trabalhado bastante para encontrar caminhos para instruir políticas de Estado que gerem resultado, por exemplo, na questão da cibersegurança. Isso é um tema que se discute muito lá, a questão de protocolos abertos para as coisas se conversarem melhor sem muito esforço, ou com baixo esforço e muita segurança. Então, eu vejo bastante ação. É claro que a ação dentro do ritmo governamental ela é um pouco diferente, às vezes, da expectativa que a gente tem. Claro. Mas eu vejo bastante ação nesse sentido. E não vai ter como, tá? Nenhum país, nenhum estado, nenhum estado, no fim das contas, vai conseguir avançar se não tiver o apoio, essa organização mesmo, em termos de leis, o que pode e o que não pode, né? Por exemplo, a gente está falando de hardware, né? De IoT. A partir do momento que você quer alugar o hardware, né? Hoje já existe ainda existe uma certa, vamos dizer, desconhecimento, você tem que pagar o imposto de venda, que é o ICMS,
ou ISS, sobre serviço. Teoricamente, você está oferecendo um serviço. Exato. Tanto que a gente fala hardware como serviço. HaaS, né? H-A-A-S. Hardware como serviço. Então, quer dizer, você está provendo um serviço. Tanto que se quebrar o teu hardware lá, tem que pegar de volta e fornecer outro. Porque o que está oferecendo é o serviço que aquele hardware está sendo alugado. Só que, às vezes, não é incomum você ter os hardwares ficarem parados nas receitas, né? O meu já aconteceu, da hardware já aconteceu. A gente alugar um IoT lá para uma empresa do Rio Grande do Norte, ele fica parado no meio do caminho porque não foi pago o ICMS. Tá, então, entendi. Então esse tipo pode parecer simples, né? No fim das contas, a gente tinha duas opções: brigar administrativamente para liberar o hardware ou mandar outra. A gente acabou mandando outra e provavelmente esse hardware está parado até hoje numa gaveta lá. Nossa. Então, esse tipo de coisa são coisas que acho que não tem como eu, não tem como Túlio, não tem como Fábio resolver. Isso aí é uma coisa que é dentro dessas instituições de governo que vão ser resolvidas. Sim. E a questão toda é que essas novas demandas elas estão sendo geradas em alta velocidade. A de cibersegurança é uma delas, na minha opinião. Por quê? Porque você tem uma série de problemas inerentes à cibersegurança que não vão gerar prejuízo baixo. Uma coisa que você bem colocou, é um exemplo de alguém hackear uma geladeira e desligar. Você vai ter uma perda ali de coisas, de itens perecíveis, vamos dizer assim. Mas se você já tiver alguma coisa de insulina lá dentro e estiver precisando, né, talvez não seja bem assim. Né? A partir do momento que você vai para dispositivos que estão em contato direto com as pessoas, carro que está dirigindo sozinho, máquinas que estão sendo robôs autônomos, né? Você pode realmente causar prejuízos físicos, né? Prejuízos bem maiores, né? Danos muito maiores, né? Até vidas. Então, realmente esse tema da cibersegurança é um tema que ele vai ter que andar de mão dada durante toda essa jornada. E não é algo para ser pontual, porque amanhã vai ser um novo protocolo, amanhã vai ser uma nova tecnologia, amanhã vai ser um jeito diferente de fazer as coisas, e tudo isso vai suscitar uma nova discussão. Então, eu acho que é uma pauta que todas as empresas de tecnologia, todas as pessoas que pensam em trabalhar no mercado, elas têm que saber e têm que discutir. Porque a gente vai discutir isso o resto da vida, porque é impossível a gente não caminhar para um mundo digital, um mundo virtual que não exija isso. A gente passa muito tempo já no mundo digital, no mundo virtual, a gente vê valor nisso, isso não vai voltar atrás. Então, se não vai voltar atrás, o tema tem que ser tratado com a importância que ele tem, com a velocidade necessária. Legal. Não, eu concordo plenamente. E do mesmo jeito que existe a vertical de manufatura na ACAT, existem outros grupos de engajamento nos outros estados? Vocês têm esses contatos com esses outros grupos? Sim, isso é uma coisa bacana, que eu estou vendo vários grupos se formarem e a gente está se conectando, os grupos estão se conectando. Então, por exemplo, a vertical manufatura, ela anda de mãos dadas, vamos dizer assim, com o Fórum Econômico, que trata o tema de Indústria 4.0, ela faz parte de um cluster com a ABMAC, que faz máquinas e equipamentos, mas dentro da ABMAC tem um setor chamado GTMAB, né, um grupo, na verdade, que é Grupo de Trabalho de Manufatura Avançada, que é um espelho da vertical. Eles também lá têm as empresas de tecnologia. A ABI é uma associação, claro. Exatamente, é uma associação excelente que está tocando o assunto muito bem. E a gente se conversa muito, as lideranças se conversam muito para saber o que cada um está fazendo, que pauta que cada um está puxando, justamente para dar mais força a essas pautas. A ACAT como um todo está ainda mais na questão de segurança, porque daí a gente não está falando só da segurança da indústria 4.0, já falando de segurança para o agro, para a saúde, para a educação, tudo isso, né? A gente teve aí recentemente na pandemia muita aula online sendo com baixa segurança e muita gente invadindo a aula online, né? Felizmente, prejuízos poucos, mas poderia ser algo bem, bem prejudicial. Então, todas as empresas, essas entidades de tecnologia, elas discutem em conjunto, as lideranças se conversam e trocam muita informação e defendem pautas juntas. Eu acho isso um movimento bacana. E eu convido a todas as entidades que ainda estão isoladas para se conversarem mais, porque a gente está falando de uma pauta comum que é para o bem de todos. Exato, concordo plenamente. Convergir isso tudo, né? Exato, convergir. Ótimo. E em relação ao perfil, né, da indústria hoje, a gente aqui no Brasil, eu imagino que diferentemente talvez de um país como os Estados Unidos, a gente tem um perfil onde uma parte bastante concentrada, bastante grande
do nosso perfil de industrial seja para pequenas e médias empresas, né? São pequenas... Sim, a fatia, por exemplo, a gente tem um perfil parecido com o da Alemanha. Tá. 6% de indústrias de grande porte. Okay. Então, são essas geralmente que compram tecnologia. Uhum. Com os conceitos da indústria 4.0, abriu o leque. Então, 34% são de empresas de médio porte. Lá na Alemanha, elas já faziam mais uso de tecnologia. Aqui no Brasil, menos. Agora, com a possibilidade do IoT e nuvem, isso barateou bastante a possibilidade de tecnologia que elas podem ter. Então, abriu mais o leque. E eu acho que as pequenas também tem bastante oportunidade. Por quê? A Alemanha, e aí eu vou entrar de novo um pouquinho na questão do conceito da competitividade. Quando esse tema começou a ser discutido lá na Alemanha, a gente está falando que a indústria alemã representa 30% do PIB industrial. No Brasil é 11%. Uhum. Né? Então, o que é 30% de um PIB? São bons empregos, são bons salários, é uma evolução tecnológica andando. Então, eles prezam muito por esses 30%. Uhum. E para continuar tendo 30%, eles têm que vender em todos os mercados do mundo. Não pode vender só na Alemanha. Eles não têm 200 milhões, eles têm 60 milhões lá de pessoas. A gente tem 200 aqui. Então, não dá para se dar o luxo de vender lá só. Tem que vender lá, tem que vender no Egito, tem que vender nos Estados Unidos, tem que vender em Israel, tem que vender no Japão. São mercados diferentes que você só entra se for competitivo. E no perfil alemão você tem as 6% das grandes, as 34% lá, as 30% das médias e 60% das pequenas. Uhum. Elas também têm que ser competitivas. E elas só vão ser competitivas se elas também puderem acessar a tecnologia. Então está na base do conceito deles de que essas tecnologias, esses novos métodos cheguem nas pequenas. Por isso que eu acho que as pequenas elas têm chance também. A gente está falando, por exemplo, aí eu vou falar de caso pessoal. Uhum. Da Harbor, a gente antes de desenvolver as plataformas baseadas em IoT e nuvem, a gente está falando de implantação só em indústria de grande porte. Está falando de uma implantação de um sistema de controle de produção que partia de 100, 150 mil reais, partia desse valor. E tempo de implantação de 6 meses e exigia pessoal da TI, exigia pessoal técnico, pessoal de automação e assim por diante. A gente, com soluções já alinhadas aos novos conceitos, a gente está falando de uma implantação em 7 dias, 10 dias, a um custo de mensalidade de R$250 por máquina por mês, uhum. É uma coisa totalmente pagável, uhum. E com serviço de apoio que ajuda a empresa a crescer em cultura. Então, quer dizer, dá para mais empresas acessarem, você não precisa enfiar uma infraestrutura muito grande, não precisa de nenhum conhecimento muito alto para poder começar a utilizar. Então, soluções como essa, que são soluções de Smart Manufacturing, no fim das contas, ela já tem aos montes. A preditiva, que você vai lá e coloca o sensor, o IoT na máquina para dizer se a máquina vai quebrar ou não. Uhum. A eficiência energética, que você vai lá e coloca o IoT, plug and play, e consegue saber se a máquina está gastando pouco ou muita energia. Uhum. A rastreabilidade, para você saber o que saiu, o que entrou no estoque, né? Você vai lá e coloca as tags de RFID ou as tags de Bluetooth, e os leitores, né, e a parte da tecnologia para poder fazer essa leitura e saber o que entrou e o que saiu do estoque. Tudo isso, na minha opinião, são soluções bem acessíveis hoje, que basta uma empresa média ou até de pequeno porte querer. No meu caso em específico, a mesma solução que roda na grande, hoje roda na pequena. Então, a Harbor, no caso, é um exemplo, e na Vertical Manufatura a gente tem mais ou menos uns 40 empresas de tecnologia que têm exemplos parecidos. Uhum. A gente pode falar assim, nem é tanto, né? Mas é assim, a gente está falando que lá na Vertical Manufatura, quando a gente começou a tratar o tema lá na CAT, quando a gente começou a tratar o tema sobre Indústria 4.0, a gente foi em 2016, 2017, que a gente começou a tratar esse tema lá. A gente fez uma pesquisa e, acho que se eu não me engano, tinha 2 ou 3 empresas que já estavam trabalhando com isso. Uhum. E esse ano, para fazer o planejamento estratégico do ano da Vertical, a gente fez de novo uma pesquisa para saber quantas das empresas que estão na Vertical já estão com soluções alinhadas. E a nossa surpresa foi que 75% das empresas já têm solução. Okay. E eu mostrei isso para uma instituição alemã, ele falou, isso que vocês têm no grupo de vocês é puro ouro. Nem na Alemanha o número é tão alto. Então, quer dizer, as empresas elas estão rodando, elas estão evoluindo e o mercado está com essas soluções prontinhas para ser adotadas. Uhum. Então, eu vejo muita possibilidade não só da grande, mas da média e da pequena adotar também. Está tendo uma democratização da tecnologia para aplicação em manufatura também. Exatamente, é a democratização mesmo. Hoje, você ser competitivo não está mais tanto dependendo da tecnologia, está dependendo mais da cultura, do esforço, da priorização dentro da empresa e assim por diante. Vamos dar uma pausa? Queria chamar os nossos comerciais
e a gente volta daqui a pouquinho. Ok, Túlio, e em relação a essa questão da democratização, mesmo assim a adoção, principalmente das pequenas e médias empresas, ainda é um processo em desenvolvimento, em progresso, né? Como fazer para que essa adoção seja cada vez maior, cada vez melhor do ponto de vista de que a gente consiga realmente impactar essas empresas e o cenário industrial como um todo? Acho que a adoção passa pelo aquilo que todo mundo faz quando não sabe fazer ou não sabe algo. Vai buscar ajuda. E a gente tem excelentes lugares para se buscar ajuda. O que a gente está chamando hoje de centros de inovação, hubs de tecnologia, ecossistemas de inovação são os lugares certos para as empresas irem buscar essa ajuda. Por quê? Porque lá dentro existem diversos profissionais que vão entender qual é o momento da empresa, que tipo de ajuda que ela quer e direcionar ela para encontrar a empresa, o programa, o centro, o instituto correto. Então, se uma empresa estiver buscando fazer um produto que não começou, que está na ideia dela, dentro desses ecossistemas ela vai encontrar um grupo de institutos de pesquisa e inovação. Se uma empresa está querendo fazer uma adoção imediata de algo que ela já viu que existe no mercado, esses centros vão direcionar essa empresa para empresas de startups, empresas de tecnologias, de acordo com o nível de adoção que ela gostaria. Então, esses centros de inovação são centros de excelência. Quando a gente quer aprender a andar de skate, quer aprender a tocar violão, o que a gente faz? Se junta com outros que sabem. Por quê? Você vai olhando, vai aprendendo, vai aplicando, vai vendo que dá certo, vai vendo que não dá errado, vai testando, vai caindo, vai levantando. E esses centros, eles têm esse papel. Eles têm o papel de pegar as empresas e conseguir fazer com que elas façam esse processo de transformação. Mas se elas não pedirem ajuda, se elas não forem atrás, por mais ativo que o papel desses centros esteja sendo feito, para avisar, para dizer que está lá, está presente, está de braços abertos para receber, ainda depende de que as empresas, no geral, vão buscar ajuda, vão buscar conhecer, vão visitar. Então, eu convidaria toda a empresa para visitar presencialmente esses centros, ver fisicamente as coisas acontecendo, porque quando você vê, quando você toca, você tangibiliza. E aí um mundo de oportunidades se abre e desbloqueia muitas ideias, muitas coisas que as empresas estão travadas. Nessa questão da visita e da presença física, eu imagino que esses últimos 2 anos, com pandemia e tal, isso tudo também atrapalhou, né? Mas acho que agora a gente está voltando a uma certa normalidade, se possível, né? E permitindo que esses encontros aconteçam de novo e que a gente possa realmente se aproximar um do outro mais e aprender mais um com o outro, né? Tu falou em centro de excelência, eu esqueci de comentar antes, né? Vou comentar para o nosso público que a Maquinica DHW, ela também, 2 anos atrás, um pouquinho mais de 2 anos, ela foi convidada pela Intel para ser o centro de excelência Intel no Brasil de inteligência artificial, IoT e HPC. Bacana. Então, a gente tem um programa muito interessante, muito bacana com a Intel, com um foco em promover a adoção de AI, de HPC, que é computação de alta performance, e de IoT em processos, em produtos, em soluções lá no mercado final, né? Em diferentes verticais, inclusive. Nesses últimos 2 anos, a gente fez mais de 20 projetos diferentes, do agro à logística, passando por indústria, mineração, né? Governo, então uma série de coisas bem interessantes. Claro que, apesar da gente já ter várias soluções interessantes na área de inteligência artificial, video analytics e o Brain Tech que eu comentei antes, né? Ainda assim existe um caminho a ser trilhado na questão justamente aquela que a gente falou de coleta de dados, de informação e de adoção de, vamos dizer, de tecnologias mais de base, né? Para que a indústria realmente possa crescer e se desenvolver. Então, isso é um assunto legal até para a gente cobrir numa próxima conversa. Eu queria agradecer muito aí a tua participação. Não sei se queres deixar alguma palavra aí para o nosso pessoal de despedida, mas não é uma despedida total, né? Eu espero que tu volte aí para a gente voltar a conversar mais um pouco. Gostei muito da nossa conversa. Imagina, eu que agradeço, Fábio. Na verdade, eu dou parabéns, né? O que vocês estão fazendo em divulgar a tecnologia, deixá-la mais acessível é algo louvável. Mais ações como essa, né, tangibilizam que é possível. Então, eu dou parabéns aí para vocês, agradeço o tempo e muito sucesso aí.
Maravilha, muito obrigado. Gente, espero que vocês tenham gostado da conversa. Se ficou alguma dúvida ou querem fazer algum comentário, por favor, clique no link. E a gente vai estar de volta em breve, falando de mais tecnologia e como que a gente vai fazer esse mundo melhor. Muito obrigado. Tecnologia, Inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui. no MaquiniCast.